O governo do Rio anunciou uma série de medidas para tentar tirar as contas do estado do vermelho. Foi o maior pacote de medidas já anunciado. E várias propostas têm impacto para os servidores e também para o contribuinte. Algumas medidas são polêmicas, como o corte de programas sociais, a extinção da Secretaria Estadual de Cultura e o aumento de impostos. Vamos falar sobre isso com o repórter Nilson Clava. Oi, Nilson, boa noite para você. A gente tem acompanhado a crise financeira no estado do Rio, aqui na Globo News. Só que essas medidas de hoje chamaram a atenção de todo mundo, né? O governo quer que toda a população tenha aí uma cota para tapar o buraco das contas do estado. Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Exatamente. A palavra de ordem no governo é realmente cortar gastos e isso atingiu a todo mundo. Os servidores, como você disse, né, eles vão ter que contribuir, todos eles, com 30% do seu salário mensalmente para a Previdência. Isso, claro, se a Assembleia Legislativa aprovar todo esse pacote de corte de gastos. Também vão ter cortes em programas sociais, como você disse, o aluguel social, que beneficia mais de 10 mil famílias, com cerca de R$500 por mês, geralmente famílias vítimas de tragédias ambientais, mas também vai haver um aumento de impostos como a alíquota do ICMS, um aumento ali entre 1 e 2 pontos percentuais sobre alguns produtos, como cerveja, como refrigerante, gasolina, mas na verdade é um grande cardápio de mudanças, um grande cardápio de corte de gastos que atinge, como você disse, várias áreas, e a gente especificou, fez uma matéria com o repórter Rodrigo Carvalho mostrando cada mudança parte a parte. Então vamos ver aí todas essas mudanças propostas hoje pelo governo do Rio de Janeiro. As medidas anunciadas hoje são as mais duras adotadas até agora pelo governo do estado. 6 decretos foram publicados no Diário Oficial e 22 projetos de lei encaminhados para a Assembleia Legislativa. Se todos forem aprovados, o governo fala em uma economia de 13,3 bilhões de reais no ano que vem. O pacote prevê, por exemplo, o aumento da alíquota previdenciária. Aposentados e pensionistas que recebem menos de R$ 5.189, hoje isentos de contribuição previdenciária, passariam a ter desconto de 30% do salário. Houve redução nas secretarias. Eram 20, agora são 12. A de transportes, por exemplo, foi incorporada à de infraestrutura. A de cultura deixa de existir e passa a fazer parte da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. 3 programas sociais foram extintos: o Renda Melhor, o Renda Melhor Jovem e o Aluguel Social. Os reajustes salariais dos servidores foram adiados. Os salários do alto escalão do governo reduzidos em 30%. Isso vale para os salários do governador, do vice-governador, dos secretários e dos subsecretários. Ano que vem, a tarifa do bilhete único, usado pela população no sistema de transporte, vai subir de R$ 6,50 para R$ 7,50. E eu sei que impactam muito a vida do funcionário público. Nós procuramos preservar ao máximo os empregos. Nenhuma dessas medidas aqui nós estamos demitindo funcionários. São medidas que mostram o horizonte de que nós podemos atravessar essa turbulência, essa queda que nós tivemos do nosso PIB, das nossas receitas, principalmente das nossas receitas aqui no estado do Rio de Janeiro. O pacote anunciado pelo governo do estado provocou reações imediatas. Poucas horas depois do anúncio, um protesto foi convocado aqui para a escadaria da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Na prática, essas medidas atingem todos os setores: os servidores, empresários, a população mais pobre, idosos, aposentados e pensionistas. Na melhor das hipóteses, no cálculo do governo, o estado vai conseguir atingir o equilíbrio fiscal só em 2022 ou 2023. O estado do Rio de Janeiro quebrou e agora, depois da porta arrombada, o governo está querendo colocar a fechadura. Agora não dá mais. O pacote anunciado pelo governo é chamado pelos servidores de pacote de maldades. O advogado da Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Rio fez duras críticas às medidas apresentadas pelo governo. A gente está numa situação deplorável, socialmente perigosa, onde você tem várias categorias importantes, com a possibilidade de não receber salário, e, por último, lá na ponta do negócio, os idosos, que são os aposentados e pensionistas,
que dependem de sobrevivência, absolutamente em função de um descaso da administração pública ao longo dos últimos anos. Olha, Leila, a gente viu aí na reportagem que os cortes atingem, então, todas as áreas e estamos aqui do lado do secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa. Vamos repercutir com ele todo esse pacote de corte de gastos. Gustavo, boa noite, obrigado por nos receber aqui. A gente viu na matéria que atingiu todas as áreas, a Firjan também já se posicionou com relação ao ICMS, mas, sem dúvida alguma, os servidores foram um dos mais atingidos, porque todos eles, independentemente do salário, vão ter que pagar, contribuir com 30% do seu salário se a LERJ aprovar esse projeto. Por que os servidores são os mais atingidos com esse projeto? Tinha outra solução? Bom, boa noite. A questão aí é importante a gente fazer esse contexto, tá? O Estado tem, nos próximos 2 anos, um déficit financeiro na faixa de 52 bilhões de reais. O maior causador desse déficit é o sistema previdenciário do Estado do Rio, que vai contribuir para esse valor de 52 bilhões negativos, algo próximo a 40 bilhões negativos. Então, o objetivo dessas ações foi para tentar minimizar essa situação. 2 premissas foram fundamentais para a gente propor essas medidas. A primeira, que não houvesse demissão de servidor. Isso é um primeiro ponto importante. E segundo, dar uma previsibilidade para o servidor ativo, inativo e pensionista no médio e longo prazo receber os seus benefícios e o seu salário. E essas foram as propostas. Enfim, sabemos que as propostas são austeras, são duras, mas são necessárias. Agora, a gente tem que a maior parte das propostas são um projeto de lei, por isso tem que tramitar, os deputados têm que aprovar esses projetos. Já conversei com alguns deputados, eles disseram que, por exemplo, esse aumento da alíquota do servidor, da contribuição do servidor seria inconstitucional, porque seria uma espécie de confisco. Como vocês analisam essa argumentação e tem um plano B, caso isso não passe na LERJ? Vocês têm um plano B para frente, de acordo com a votação ali na Assembleia Legislativa? Bom, com relação a essa colocação dos deputados, claro, eles têm essa visão. A gente, quando mandou o projeto de lei, a gente identificou uma possibilidade, obviamente a gente estudou essa situação e entendeu que ali sim poderia ser objeto de um projeto de lei ser enviado à LERJ. A LERJ tem todo o direito de fazer as modificações, ela sempre trabalha no aperfeiçoamento de projeto de lei. Isso faz parte do processo. Quanto ao plano B, o volume do déficit hoje do Estado do Rio de Janeiro é muito grande, então é muito difícil. O Estado tem poucas ferramentas para atuar em cima desse déficit. As ferramentas que foram encontradas são essas que foram apresentadas à população hoje. Então, assim, se tivermos uma negativa com relação às ações, a gente não enxerga, pelo menos no curto prazo, um outro tipo de ação para que a gente minimize essa situação de grave crise financeira do Estado. Agora, Leila, a gente viu que o pacote foi lançado hoje, mas o governo pensa em outras medidas para aumentar a arrecadação. No Jornal das 16 a gente deu aqui em primeira mão na Globo News algumas das medidas que estão sendo estudadas, como, por exemplo, a venda da folha de pagamento, a venda também da dívida ativa e a antecipação da verba dos royalties de petróleo. Queria perguntar para o senhor secretário, essas medidas são plausíveis a curto prazo? A possibilidade é grande dessas medidas serem colocadas em práticas pelo governo, estão sendo estudadas? Bom, primeiro com relação à venda de folha, isso é uma situação que já é rotina dentro do Estado, não só o Estado do Rio de Janeiro, outros entes públicos fazem esse tipo de ação. A gente entende essa como a mais factível no curto prazo. Quando a gente fala curto prazo, é em 2017. Ainda a dívida ativa, ela está sendo discutida hoje no Congresso Nacional. A gente entende que ela pode ser objeto de negociação para o ano também de 2017. Já a questão da antecipação das receitas, a gente entende que isso é uma situação, uma chance mais remota. Então, ela não, nesse momento, a gente não vislumbra a realização dessa. Só as 2 primeiras para o ano de 2017. Agora, Leila, a gente tem também que hoje é o 3º dia útil do mês, né, que, segundo a Justiça, seria o prazo máximo para o pagamento. Mas o Rio de Janeiro vem fazendo esse pagamento no 10º dia útil do mês, né, secretário? Queria saber, só para a gente fechar, a expectativa de fazer o pagamento de outubro até o 10º dia útil do mês e com relação ao 13º, ele está garantido para os servidores? Tá. Nesse momento, Nilson, a gente está buscando sim equacionar o salário de outubro, que até o 10º dia útil, que é a programação que o Estado tem feito. Então, nesse momento, é essa a nossa busca, de buscar recursos para pagar até o 10º dia útil. 13º não tem... Neste momento, ainda a gente não tem como antecipar. Muito obrigado, secretário, pela participação. É com você, Leila. Obrigada, Nilson. Obrigada, secretário.